Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos quebra-cabeças teológicos mais interessantes que existem. E a pergunta que não quer calar é essa aqui. Se Jesus é o Criador de tudo, como é que ele também pode ser o primogênito de toda a criação? Parece uma contradição, né? Pois é, vamos entender isso direitinho. Para resolver esse mistério, a gente precisa primeiro entender uma coisa. A palavra primogênito na Bíblia, ela significa bem mais do que só a ordem em que alguém nasceu. Olha só que interessante. Para a gente hoje, primogênito é simples, né? É o primeiro filho que nasce. Mas no mundo bíblico, a coisa era diferente. Era um título, sabe? Um título de status, de honra, de supremacia, que não dependia necessariamente de quem nasceu primeiro. E a própria Bíblia está cheia de exemplos disso. Pensa só, Isaac, Jacó, José, todos eles receberam esse status de primogênito, mesmo não sendo os primeiros a nascer. E o caso de Davi é talvez o mais famoso. Ele era o caçula de 8 irmãos, e mesmo assim foi ele o escolhido. E essa passagem de Salmos sobre o rei Davi, ela é perfeita para ilustrar isso. Farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Tá vendo? Primogênito aqui é claramente um título de honra, de posição suprema. Não tem nada a ver com a data de nascimento dele, mas sim com a sua imensa importância. Ok, então, com essa base bem estabelecida, vamos voltar para Jesus. Como é que esse título se aplica a ele? É exatamente isso. Quando o apóstolo Paulo chama Jesus de primogênito, ele está falando de supremacia, de ser o primeiro em importância. É uma declaração sobre a posição de autoridade dele sobre tudo que existe e não sobre a origem dele. E o próprio Paulo deixa isso bem claro ali mesmo no texto. Ele não diz que Jesus foi criado. Pelo contrário, ele afirma que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Quer dizer, Jesus não faz parte da criação, ele é o agente da criação. E para que não reste a menor sombra de dúvida, Paulo faz uma lista, e que lista! Ele descreve de forma super completa o que exatamente foi criado por Jesus. A lista é impressionante. Inclui tudo literalmente. O que está nos céus e na terra, as coisas que a gente vê e as que a gente não vê, até mesmo tronos, soberanias, poderes e autoridades, que são os seres angelicais. A conclusão é inevitável. Não existe nada, absolutamente nada, que não tenha sido feito por ele. E tem mais. Paulo diz que Jesus existia antes de todas as coisas. A palavra grega usada aqui, pros, que significa que ele já existia no tempo, antes mesmo de a criação começar. Ou seja, ele não é o primeiro da fila da criação. Ele já estava lá antes mesmo de a fila existir. Mas a função de Jesus não para na criação, não. Paulo vai além e mostra o papel ativo e contínuo que ele tem em sustentar o universo inteiro. Olha que profundo isso! A palavra grega original que Paulo usa é synesteme. Ela quer dizer unir, manter conectado. A ideia aqui é, que Jesus não só criou tudo, mas ele ativamente mantém o universo inteiro coeso. Agora, neste exato momento, é ele quem segura tudo no lugar. Certo. Então, juntando todas essas peças, qual é o nosso veredito final sobre esse paradoxo? O paradoxo se desfaz completamente. Primogênito aqui não é sobre origem, mas sim um título de autoridade máxima, de preeminência. Ele significa que Jesus tem a posição suprema sobre toda a criação por um motivo muito simples, porque ele é a fonte e o sustentador de tudo isso. E entender isso nos leva de uma simples definição de palavra para uma realidade bem profunda. E nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se Jesus é de fato o Criador e o sustentador de absolutamente tudo que existe, qual é o impacto que essa verdade tem?